Queridos, a paz do Senhor, é uma honra estar com vocês em mais uma escola bíblica de professores EBP, direto aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. Hoje falando do novo trimestre, uma nova lição, uma lição que traz por título A Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Excelente lição, principalmente para nós pastores que estamos iniciando a nossa carreira no pastorado. Amado, essa lição, o comentarista dessa lição é Elinaldo Renovato de Lima, um homem muito conceituado na Assembleia de Deus. Ele é autor de diversos livros, é líder da Assembleia de Deus lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Essa lição ela traz por título, um título muito interessante, que é A Igreja e o seu testemunho. A lição de hoje, número 1, ela fala uma mensagem à igreja local e à liderança. Nós vamos lembrar que essa revista especificamente vai falar dos conselhos de Paulo para Timóteo e para o jovem Tito. Eu quero iniciar essa lição deixando um grande abraço àqueles que têm compartilhado as nossas lições, àqueles que têm se inscrito em nosso canal. Amado, que Deus te abençoe. A você que tem compartilhado, se inscrito em nosso canal, a você que tem divulgado nossas lições no Facebook e também no YouTube, que na sua página pessoal, que Deus possa abençoar as primeiras pessoas que nos curtem e que sempre compartilham nossa lição, se inscrevem em nosso canal. Eu mando um grande abraço. Hoje eu quero iniciar mandando um grande abraço para Carlos Francos Matos, da Assembleia de Deus em Picos, lá no Piauí. Carlos, grande abraço, que Deus te abençoe, meu querido. Luciano Gomes, da Assembleia de Deus de Rondonópolis, em Mato Grosso. Luciano, grande abraço de toda a bancada da EBP em Foco. Paulo Sérgio de Souza e o pastor Pedro, na Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, em Pindamonhangaba, São Paulo, lá no Jardim Elina. Querido, eu recebi o seu escrito, amei, e que Deus possa continuar te abençoando, a você e ao pastor Pedro, por tamanha dedicação. Quero mandar um abraço também para Janete Santos, lá em Rio de Janeiro, Eliseu Azevedo, em Santa Cruz do Capibiribe, lá no Pernambuco. Meu querido, eu enviei a lição, que Deus possa continuar te abençoando nesse ministério. Não pare, prossiga, porque Deus é contigo, meu querido. E também para o meu amigo Claudecir Ribeiro Sampaio, lá em Tocantins. Amados, hoje nós vamos falar acerca de a lição número 1, ela fala uma mensagem à igreja local e à liderança. Hoje eu não vou ler tópico a tópico, mas vou falar um pouco de cada tópico, porque nós estamos dando início a um novo trimestre. Como é um novo trimestre, eu não trouxe ainda a minha bancada para discutir a lição, mas vou trazer a lição de número 2. Quero lembrar os senhores que essa lição é de extrema importância para novos pastores, presbíteros, líderes da igreja. Professor, você tem um privilégio nesta lição específica, em chamar a atenção da sua sala. Não deixe que a sua sala fique dispersa. Não deixe que ninguém sente atrás de ninguém. Se possível, faça um círculo, como eu faço na sala de jovens aqui na DTO. E que você tenha interatividade com a sua sala e veja o rosto de cada um. Eu quero iniciar essa aula. A introdução diz que nesse trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar as epístolas de 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas cartas, em geral, são consideradas um conjunto, já que foram dirigidas a dois pastores que cuidavam do rebanho do Senhor juntamente com Paulo. Nessa introdução, meu querido, eu queria que você deixasse bem claro para a sua sala, a todos os alunos da sua sala, aos professores da sua sala, que epístola na tradução grega, ela significa ordem ou mensagem. Ela sai do latim epistolae, nesse significado ela traz carta, mensagem, escrita e não assinada. Em ambas das vezes ela era assinada, algumas vezes ela não era assinada. Nós devemos lembrar que ela é um texto escrito em forma de carta e ela poderia ser ou não correspondida. Ela trazia o principal foco de Paulo nessas epístolas, era apenas aconselhar, não tinha o conceito de emitir uma resposta. O que se destaca nessa expressão, nós falamos de epístolas e cartas, são os manifestos, além das questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários. Paulo tinha um interesse pessoal de chamar a atenção do jovem Timóteo e também utilitário acerca do que estava acontecendo na comunidade.
Estas epístolas, essas cartas, elas nos trazem uma série de conselhos que eram para quem? Para os jovens pastores daquela época. Agora ela vai ser aplicada, meu querido, nesse contexto atual, porque ela nos traz os valores eclesiásticos. Entenda isso. Ela nos traz valores eclesiásticos e principalmente porque nós enxergamos o próprio autor da revista, o nosso querido irmão Erinaldo, ele enxerga, tem uma visão totalmente diferente dos demais, e ela entra no canon, e eu creio que por esse fato de entrar no canon, por ser conselhos eclesiásticos, ele enxerga nessa carta que Paulo ele é guiado pelo Espírito Santo para advertir Timóteo e principalmente a Tito. Então, nessa introdução, já comece falando para a sua sala sobre o principal foco de Paulo. Nós vamos diferenciar no tópico número 1 o que é epístola e o que é carta. Ok, meu querido? Então, nesse tópico, começa sobre isso nessa introdução. O tópico número 1, as epístolas pastorais, que fala sobre as cartas pastorais, eu queria que você deixasse bem claro para a sua sala, que uma grande parte do Novo Testamento, ele é constituído de correspondências. Essas correspondências eram escritas por líderes cristãos, isso é óbvio nas cartas de Paulo e Pedro e os demais apóstolos, e dirigida a uma comunidade ou a lideranças espalhada em toda Roma. Nesse tópico número 1, que fala sobre as cartas pastorais, eu queria que você deixasse bem claro para a sua sala. Aí vem a pergunta que os professores, os alunos vão fazer: como se deve ser denominada estas correspondências? Cartas ou epístolas? Entenda isso, meu querido. Para alguns estudiosos, eu anotei aqui para que você leve para a sua sala, entre eles, ele se destaca aí, o Adolf Deismann. Ele diz algo interessante, que é um teólogo alemão, em 1866, ele morreu em 1937. Ele traz no seu livro Life from the Emerson West, ele traz algo interessante, que a carta ela tem um cunho mais pessoal, sendo dirigida a uma pessoa específica, abordando uma situação. Uma situação que é uma situação específica, não tendo o objetivo primário de ser lido pela comunidade. A carta ela era específica a quem? A Timóteo. Ela era específica a quem? A Tito. Eles não tinham o que nós chamamos uma situação específica de ler para toda a comunidade em Roma, de ler para toda a igreja. Não, ela era específica para Timóteo e para Tito. Já a epístola, por sua vez, nós dizemos que ela é um dispositivo literário que tinha como propósito um público maior e mais diversificado. Nós precisamos entender, eu queria que de antemão você explicasse para a sua sala, que quando Paulo escreve para Timóteo e para Tito, ele escreve uma carta. É uma carta, só que ela se torna uma epístola, porque em nossos tempos, depois da abertura da carta no canon, e ela ser de cunho eclesiástico, ela entra na Bíblia, nós vamos ver que ela serviu para toda uma comunidade e atingiu diversos lugares e chegou a nós nessa atualidade. Então ela se torna uma epístola porque ela se tornou bem mais ampla do que era o objetivo. O objetivo era quem? Timóteo e Tito. Só que nós, as igrejas locais, naquela própria época, ela serviu de embasamento, de aconselhamento para outras igrejas. Isso se torna uma bênção para todos nós cristãos. Outra coisa que me chama a atenção nesse tópico de número 1, e eu queria que você destacasse, é a preocupação de Paulo com os jovens obreiros. Amados, nós precisamos ter em mente, principalmente nós professores, nós somos a ponte para que tenhamos novos líderes na nossa igreja. Você, professor, é a ponte entre a liderança e quem está sentado na sala de aula. É você quem observa quem vai ser o futuro professor. É você que observa quem vai ser o próximo pastor. É você que observa quem vai ser o próximo presbítero. É você quem observa quem vai ser o próximo diácono. E principalmente é você que observa quem tem um chamado de Deus. Um líder
para 5 chamados. Você, professor, tem o privilégio de descobrir a pedra ainda bruta. É você que tem o privilégio de garimpar, se nós podemos usar essa palavra. Então entenda, você tem o privilégio de descobrir os novos líderes, os novos obreiros, e Deus vai te dar um senso de direção fantástico, assim como dá para os pastores e líderes da igreja. Amado, então entenda, bota isso na sua cabeça, professor. Assim como Paulo tinha um cuidado com Timóteo, com Tito, é a sua obrigação ter um cuidado com os seus novos líderes. É a sua obrigação ter uma palavra viva, ter uma palavra de Deus. E nada de heresia, nada de besteira dentro da sala de aula. Amado, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo que eu vejo lá fora eu trago para dentro da minha sala. O que minha sala precisa é diversidade de palavra. Ok, meu querido? No tópico de número 2, que fala as datas que foram escritas, eu acho interessante, amado, você destacar para o seu aluno, a vocês pastores que nos assistem, diversos pastores, e você sabe do que eu estou falando, a lição ela é rica demais, tem muita coisa, e às vezes nós começamos a lecionar a lição e nós não temos tempo de acabá-la. Esses tópicos é bom você mandar que o aluno leia e diversifique na sua sala, uma mulher, um jovem, uma senhora, um homem, e à medida que eles forem lendo os tópicos, você para alguns pontos e destaca como eu estou fazendo aqui. Nesse tópico número 2, sobre as datas, é interessante que o conjunto, que nós chamamos de conjunto de cartas paulinas, elas compreendem 13 cartas que nós chamamos de paternidade de Paulo. Porque Paulo é o pai de todas essas cartas. Essas 13 cartas, elas são interessantes, que alguns procuram orientá-las e colocá-las no seguinte modo: cartas maiores, cartas de prisão e o que nós chamamos de cartas pastorais. É interessante que as cartas maiores vão ter em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses. Já as cartas de prisão, que é o que nós estamos estudando, e algumas outras vão entrar nelas, se destaca o que nós chamamos de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Lembrando que as cartas pastorais, algumas também foram escritas em prisões. É o que nós temos em 1 e 2 Timóteo, que nós estamos estudando. Entra aí a primeira epístola de Timóteo. É interessante nós dizermos na nossa sala, isso está na revista, essa primeira epístola ela foi escrita em 64 depois de Cristo. Já a segunda epístola de Timóteo ela foi escrita em 67 depois de Cristo. Isso vale a pena destacar na sala. E Tito, que nós também vamos falar, ela foi escrita em 65 depois de Cristo. Entre a primeira epístola de Timóteo e a segunda epístola está a epístola de Tito. Ela está no meio, entre 64 e 67, ela foi escrita em 65. Já no conteúdo de número 3, o tópico de número 3, ainda do item 1, vale a pena você destacar, falar sobre o conteúdo. A lição diz que as epístolas foram um conjunto literário devocional. Eu acho interessante, amado, você falar nesse tópico específico, e aqui que nós vamos entrar nessa lição em especial, que o conteúdo que Paulo escreveu, e eu acho de extrema importância, nas duas cartas ao pastor Timóteo, ele visava primeiramente, ou primariamente, você pode colocar para a sua sala, animá-lo e orientá-lo quanto às suas responsabilidades pastorais naqueles primeiros dias. Olha que interessante, que dias são esses? No primeiro caminhar do pastorado, no primeiro caminhar do presbitério, no primeiro caminhar do professorado. Então ele visava o quê? Orientá-lo nos primeiros passos. E à medida em que os fatos eles fossem acontecendo, eu acho interessante que Paulo ele instrui a Timóteo nos primeiros dias, nós podemos dizer, nos primeiros dias do cristianismo. E isso tornou-se inevitável, que esta carta era tão pessoal que à medida em que ela foi sendo lida por outros cristãos, como já falei aqui, ela tornou-se um instrumento precioso
de todos os pastores até em nossos tempos, passando naturalmente da categoria que nós chamamos de epístola, de carta, para o que nós agora chamamos de epístola. Eu acho de extrema importância que às vezes nós não temos noção do quanto um sermão é capaz de impactar o ser humano. Às vezes nós escrevemos um sermão e colocamos dentro da nossa Bíblia e fechamos a nossa Bíblia e às vezes passamos aquele sermão em algumas igrejas e nós não temos noção do que Deus é capaz de fazer guiado pelo Espírito Santo. Nós guiados pelo Espírito Santo, através da nossa vida, o que Deus é capaz de fazer através daquele sermão. Outro dia eu perdi um sermão e eu sempre assino os meus sermões e o irmão encontrou o meu sermão e ele leu o sermão. E quando ele leu o sermão, ele viu assinar Elias e o telefone, ele me ligou e disse: o senhor não tem noção do quanto esse sermão me edificou. E eu não havia nem pregado esse sermão. Querido, Deus, Ele tem as formas, o que nós chamamos de multiforma de Deus. A multiforma de Deus, ela é tremenda. Por quê? Porque Ele tem uma forma diferente de agir. Ele usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus, meu querido. Então, na medida que você for fazendo os seus sermões, pense como o próprio Paulo escrevendo a Timóteo. Tenha a cintileza de ouvir o Espírito Santo, na medida em que Paulo escutava o Espírito Santo para falar com Timóteo. Isso eu acho de extrema importância para um pastor quando ele vai fazer o sermão. Eu acho interessante que se destacam alguns tópicos nesse conteúdo do item 3. Primeiro, a saudação. A saudação de Paulo, ela traz um cuidado maravilhoso, meu querido. Olha, em 1 Timóteo 1, o capítulo 1, o versículo 1 e 2, vale a pena você ler para a sua sala. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Olha a saudação paulina. Tem pessoas que ele vai dar uma saudação para o presbítero, o pastor que está no campo, ele já liga para o pastor xingando: meu querido. A saudação de Paulo causa em nós cristãos uma alegria de servir a Jesus. Você imagina Timóteo lendo essa carta e ele prossegue dizendo: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha que interessante. E ele prossegue: misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, com essa saudação eu já era batizado no Espírito Santo. É uma magnitude ver Paulo escrevendo a Timóteo. Quantos líderes não sabem conversar entre si, não sabem chamar a atenção? Então, você, pastor que está me escutando, você que está nos vendo, amado, a sua saudação ao seu líder, o seu cumprimento ao seu líder, a sua forma de exortar, que é algo interessante esse termo, exortar, ela causa impacto em quem está ouvindo, a quem está à volta. Ok, meu querido? Então a saudação é algo interessante. Outra coisa sobre a saudação, 2 Timóteo 2, 1 e 2, lê para a sua sala, é um texto de extrema importância. Segundo tópico, qualificação ministerial. Paulo destaca os requisitos a serem respeitados. Paulo traz a Timóteo como deveria se comportar. 1 Timóteo 3, o versículo de número 6, ele diz, olha que interessante, ele diz: nós vos ordenamos. Quando ele diz nós vos ordenamos, ele não está se colocando eu vos ordeno. Eu achei de extrema importância Paulo colocar vós. Nós vos ordenamos. Vós quem? Nós quem? Ele está dizendo: eu, Paulo, o Espírito Santo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Há uma junção do Espírito com Jesus e Paulo. Assim como na criação diz, façamos o homem, Paulo diz, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebeste. Olha, Paulo diz, nós recebemos de quem? Dos próprios discípulos, do próprio Jesus. Algo interessante, meu querido, chama a atenção. Nós precisamos entender que
que Paulo está guiado pelo Espírito Santo. Por isso que ele não diz, eu, Paulo, te ordeno, não. Nós. Há uma liderança por trás de Paulo, que é o próprio Jesus. Então, destaque nessa qualificação ministerial. O item 3 alerta contra os falsos mestres. Amado, não é só hoje que existe falso mestre, não. Na época de Paulo já existia. E eu acho de extrema importância que na época de Yeshua também já existia. Nós às vezes achamos que é só no contexto de Paulo que existia falsos mestres. Não, meu querido. Desde a época de Jesus existia. E no item 4 que eu queria que você destacasse, o cuidado com a sã doutrina. Paulo diz, cuidado com a sã doutrina. Por que Paulo diz isso? Porque a falta da mesma, ela gera heresias e desvios. Querido, como nós estamos tendo em nossa época, principalmente, nós chamamos de igreja na atualidade, desvios, heresias, pessoas sem fundamento cristão, e elas trazem consigo o deturpar das cartas paulinas. Querido, Paulo deixa algo maravilhoso, um conselho maravilhoso a Tito. Lá em Tito 2, o versículo 1, ele diz, lê para a sua sala isso. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amado, nós devemos destacar que quando nós falamos de sã doutrina, são conceitos bíblicos, não são costumes, não é um conceito moral. Existe uma diferença entre os conceitos, que nós chamamos conceitos éticos, e conceitos morais. As pessoas querem colocar costume dentro da Bíblia, e isso não existe, meu querido. Em todos os lugares, em todo lugar que você for, em toda religião que você for, o homem vai tentar colocar o dedo dele dentro da Bíblia. E o dedo do homem traz problemas. É por isso que nós temos tantas divisões na atualidade. Por quê? Porque o homem entende que quando há o dedo do homem dentro da Bíblia, nós estamos fora do padrão divino. Nós precisamos entender que o conceito bíblico, a sã doutrina, ela parte da Bíblia. Uma boa exegese, o que nós chamamos de uma boa exegese, e exegese, ela é lícita a todo pastor, a todo professor, pesquisar os textos, ler informações, assistir videoaula como você está assistindo agora. Espalhe para os professores do Brasil as videoaulas. Só assim nós teremos o que nós chamamos de uma doutrina sã, baseada na Bíblia, sem heresia. E o quinto item que se destaca nesse conteúdo é o que eu chamo de comportamento e conselho aos grupos. Eu acho de extrema importância. É o item de letra E, comportamento e conselho a diversos grupos. Paulo, ele traz algo específico a Timóteo, e está em 1 Timóteo 5, e eu achei de extrema importância que você anote. 1 Timóteo 5, o versículo 1 até o versículo 4, ele diz, olha que interessante, 1 Timóteo, não repreendas ao homem idoso. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Antes, exorta-o como a pai. Olha o conselho de Paulo. Ele diz, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. E ele prossegue dizendo, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. O conselho de Paulo a Timóteo é: seja familiar, esteja na preeminência, olha que interessante com ele, de ser família. Quantos pastores não são família hoje? Quantos pastores não entendem o que nós chamamos do conceito de exortar? Querido,
Quando nós somos família, entende isso aqui? Pastor cheira ovelha. Ovelha quer pastor. Ovelha quer visita. Ovelha quer abrigo. Ovelha quer aprisco. E principalmente professor, ovelha quer te ouvir palavra. Ovelha quer ouvir palavra nova. Pasto novo, pasto verdejante. Leva-me a lugares verdejantes. Há um contexto bíblico sobre o Salmo 23 que eu acho de extrema importância. A tradução judaica diz: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. A nossa tradução é tão pobre que ele diz: e nada me faltará. Nada no sentido de dinheiro. Não tem isso no contexto judaico. É ele não me falta, porque se ele não me falta, as demais coisas não me faltam. Primeiro tem que ter a presença dele. Então entenda, professor, o seu aluno precisa da sua presença. Não só a presença física, mas a presença espiritual, em oração, em súplica, em jejum. Professor, entra na sua cabeça, coloque isso na sua cabeça. O seu aluno ele não quer só teologia, ele quer a prática, ele quer visita, ele quer um telefonema. Isso é o seu papel. E no tópico de número 2, eu acho de extrema importância, que diz propósito e mensagem. E ele traz, falando sobre as cartas pastorais de 1 Timóteo e 2 Timóteo, tinham em comum alguns propósitos. Amado, esse tópico em específico eu queria que você destacasse para a sua sala, que exortação, essa palavra, na tradução grega, ela significa, ela é um dom, que nós temos a tradução paraclesis. O que é paraclesis? Paraclesis significa chamar ao lado. Olha que interessante isso aqui. Chamado ao lado. Em algumas traduções, eu acho interessante nós salientarmos aqui que ela vai entrar o conceito de consolar. Consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. O dom da exortação é aquela qualidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para ministrar palavras de consolo, encorajamento, ânimo e conselho a outros membros do corpo. Olha que interessante. De tal modo que estes se sintam ajudados e curados. Em nosso contexto atual, se nós pudéssemos colocar uma palavra, eu vou colocar para que você entenda, ela se aplicaria à palavra conselheiro. Destaca-se aqui o que nós chamamos, nesse próprio texto, Barnabé em Atos 4:36. Eu acho de extrema importância você ler para a sua sala Atos 4:36, que Barnabé ele chega a proteger Paulo. Entenda isso. Quando ninguém dava ênfase ao ministério de Paulo, Barnabé protege. Outra coisa que Barnabé faz interessantíssimo, ele dá opinião na escolha de João Marcos. Quando o próprio Paulo não havia enxergado João Marcos, Barnabé dá um aconselhamento a Paulo. Onde eu acho algo sobre isso? Hebreus 13, versículo 3, meu querido. Então, esse texto de extrema importância, o aconselhamento que nós devemos ter com os nossos líderes. A palavra exortação é chamado ao lado, estar presente. Não é você bater em ninguém, não. Esse contexto é errado. É você estar presente, estar ao lado, corrigir com atenção e principalmente com amor. Dando continuidade à lição, meu querido, o tópico 2, o item 2 do tópico 2, combater as heresias. Eu acho de extrema importância você destacar nesse tópico específico que a preocupação de Paulo não era algo incomum. Por quê? Existia diversas seitas no meio do povo de Deus que tinha acabado de conhecer Yeshua. Então entenda, essas seitas, elas conheciam Jesus e tinham um debate com Jesus. Entre todas as filosofias heréticas da época de Jesus, se destaca o que nós chamamos, na própria revista fala um pouquinho sobre ela, o termo gnósticos, que é do grego transliteral, significa gnósticos. Por quê? Gnosis significa conhecimento. Logo o termo gnósticos, no original grego, significa aquele que tem conhecimento. Eu acho de extrema importância que esse termo gnósticos, ele é um conjunto
de corrente filosóficos religiosos. Eles, principalmente, eles perseguiam o cristianismo nos primeiros séculos da nossa era. Desde a época de Jesus, eles já tinham uma perseguição muito ferrenha sobre o que nós chamamos de evangelho. É interessante que eles se consideravam e se consideram o que nós chamamos de alta teologia. Entenda isso, leve isso para a sua sala. Esse termo foi cunhado por quem? Ele foi cunhado por Henry Moore. E Henry Moore, ele defendia uma tese interessantíssima, que ele dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Logo, era impossível a matéria má abrigar um espírito bom. Ele dizia, o que ele quer dizer com isso? Ele defendia a tese de que Jesus era um falso Messias e que ele perverteu os ensinamentos de João Batista e que a salvação ela só era possível pelo conhecimento. Amado, é interessante nós destacarmos na nossa sala que Henry Moore ele diz o seguinte: é impossível a matéria má, corpo, abrigar a presença de Deus, que era boa, espírito bom. Logo, Jesus era um falso mestre, porque Jesus não tinha o Espírito de Deus. Amado, nós devemos destacar que a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho uma grande falta de exegese do próprio grupo de gnósticos entender a falta de entendimento de que o próprio corpo humano tem o que nós chamamos de, e isso é muito interessante se destacar para a sua sala, cognoscibilidade, que é o atributo de Deus soprar sobre o homem, o próprio espírito dele. Parte do espírito do homem, parte do espírito de Deus está sobre o homem, que agora tem dentro dele parte de Deus. Logo, nós somos partes da criação de Deus, imagem e semelhança. No tópico de número 3, eu queria que você destacasse uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Diz o Evangelho da Prosperidade. Amado, eu acho interessante você falar sobre isso, professor e pastor, que a proliferação das heresias parte do próprio homem. Parte do próprio homem. Onde você tem algo sobre isso na Bíblia? Tiago 1, o versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha que interessante. O 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Entenda isso. Esse texto, nós entendemos que tudo o que estamos vendo no nosso meio não é responsabilidade somente dos pastores mercenários. Não é só a responsabilidade dos pastores ladrões, não. Não. Entenda isso. Ela é parte do próprio povo que não quer estudar Bíblia. Ele se apega ao que nós chamamos de bens materiais deste mundo. Então, parte do que nós estamos vendo não é somente os pastores, mas do próprio povo que quer ter. Lembrando, senhores, que agora o ter se tornou mais importante que o ser. E nós estudamos nas lições passadas, nas cartas passadas acerca do Evangelho, interessantíssimo nós destacarmos que o ser é mais importante que o ter. E os discípulos, eles entraram numa confusão entre si, achando que o ter era mais importante que o ser. E Jesus os corrige e pega uma criança e coloca no colo e diz: se vocês não forem ingênuos, se vocês não forem inocentes, se vocês não forem de maneira, olha que interessante, se vocês não forem de maneira espiritualmente, olha o termo que Jesus usa, nécios, ou seja, dotados de pouco conhecimento, se vocês não forem inocentes como essa criança, vocês não entrarão no reino de Deus. É interessantíssimo destacarmos sobre isso. Nesse tópico, há algo interessante que, sobre a teologia da prosperidade, eles dizem que você é um Deus. Olha que interessante, você é um Deus. Logo que você é um Deus, você pode tudo. E eu acho interessante que o texto de Provérbios,
e eu queria que você anotasse para levar para a sua sala, Provérbios 6, versículo de número 6, existe algo interessantíssimo em Provérbios 6, o versículo 16 e 17, que diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olhos altivos. Logo, a teologia da prosperidade diz que você é um Deus, você pode tudo. Se você é um Deus e você pode tudo, você tem olhos altivos, porque a Bíblia diz que a minha honra, a minha glória não darei a ninguém. Amado, isso é algo interessante para que nós debatemos em sala, porque o texto de João 16, eu acho de extrema importância você ler para a sua sala, João 16, o versículo de número 33, ele traz algo para a atualidade que diz, olha que interessante: essas coisas os tenho dito, que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não garantiu vitória para ninguém neste mundo. Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus dá uma ênfase em Mateus 11, o versículo 28 a 30, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua o texto dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, que, olha que interessante, e aprendei de mim. Olha a sequência do que ele diz: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Primeiro você tem que aprender, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho de extrema importância que quando Jesus fala sobre esse fardo, professor, e enfatize isso na sua sala, ele não está falando do fardo aqui na terra, mas o fardo da salvação. Esse fardo da salvação, ele produz a vida eterna. E se ele produz a vida eterna, ele é leve, ele é suave, porque lá nós não teremos, nunca mais choraremos, não teremos dor, nunca mais teremos as assolações deste mundo. É por isso que ele diz: o meu jugo é suave. Em contrapartida, em João ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória que nos faz vencer o mundo é confiar em Jesus Cristo. Cai por terra a teologia da prosperidade. Bata pesado nisso na sua sala, para que seus alunos entendam que esse besterol da teologia da prosperidade não tem nada a ver com o contexto que as igrejas estão vivendo na atualidade. Deus tem promessa para os seus filhos? Tem. Comeremos do melhor dessa terra, mas se formos obedientes da sua palavra. Logo, a teologia da prosperidade diz que você quer, você consegue, porque você é Deus. Amado, aberração. Não tem nada de cristão nisso. Eu vou continuar no tópico de número 2 do item 3, e eu queria que você destacasse para a sua sala, que fala apostasia nos últimos dias. Amado, tem um texto interessantíssimo para você ler em sua sala, que está em 2 Pedro. 2 Pedro é um texto fantástico. Eu estava lendo em casa dando essa lição. 2 Pedro 3,18, sobre esse tópico da apostasia. O texto de 2 Pedro 3,18 diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia do eterno. É Pedro quem está falando. Existem alunos que falam assim: mas eu não no Antigo Testamento. Eu teve um professor que me mandou um link perguntando: eu tenho um aluno que é muito embasado no Antigo Testamento. Amado, volta um pouquinho aí, Malaquias 2, o versículo de número 17. Esse texto é interessantíssimo, que ele diz, o versículo de número 7, ele diz o seguinte:
Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Entenda, é dever de nós pastores, de nós professores, de nós presbíteros e evangelistas, é dever trazer na atualidade para a igreja uma palavra genuína, meu querido, vindo da parte de quem? De Deus. Porque os mesmos serão cobrados. Nós que estamos lecionando, nós que estamos pregando, nós que estamos dando estudo, você, professor, nós seremos cobrados por tudo o que ensinamos. Há um grande compromisso, e eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque quem vai cobrar dos pastores são o próprio Deus, é o próprio Deus quem vai cobrar. Amado, cuidado com o que você fala em sala, cuidado com o que você prega, cuidado com o que você exorta, é a maneira que você exorta, porque tudo que você falar, o próprio Deus vai cobrar de você. Professor Elias, onde encontro algo sobre isso? Amado, Tiago, eu acho interessante o texto de Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, o versículo de número 21, 22 e 23. Olha que interessante o que diz o texto. 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. E ele continua dizendo, a qual pode salvar as vossas almas. E ele continua dizendo, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E no versículo de número 24 ele diz, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. Amado, eu acho interessante que o apóstolo chega a dizer, é como um homem que se olha no espelho, ele olha no espelho e sai e não consegue lembrar mais de como era o seu rosto. Aqueles que escutam a palavra, mas não cumprem, é semelhante a isso. Querido, como nós temos pastores na atualidade que estão vivendo uma vida de olhar no espelho, enxergar o seu rosto, mas não conseguir lembrar mais. Quantos pastores estão devendo no comércio? Eles são excelentes pregadores, são excelentes exortadores, são excelentes homens de Deus dentro da igreja, mas dentro de casa é um fiasco. Querido, a comunidade não converte com o seu testemunho. Professor, antes de você estar de pé na sala de aula, antes de você, pastor, estar de pé na sala de aula, é necessário que eles enxerguem o seu testemunho. Um testemunho, ele vale mais do que uma palavra, do que uma exortação. Um testemunho, ele vale mais do que um sermão. Porque aquela pessoa que tem você como testemunho negativo, quando ela te vê enxergando, quando ela te enxerga pregando, ela blasfema contra a palavra de Deus por causa de você, que é um irresponsável. Quantos pastores trazem consigo um péssimo testemunho na comunidade que mora? Um péssimo testemunho no comércio local? Querido, você é parte de Deus aqui na terra. Então leve isso para a sua sala. E nós, professores, devemos ter testemunho. Nós, professores, devemos ter para os nossos alunos uma vida com Deus. Porque primeiro, o que vale é a minha vida, para depois eles verem se cumprir a palavra de Deus. O tópico de número 4, ele traz a mensagem para a liderança. E diz, administração eclesiástica. Amado, dentre as atribuições de um pastor, destaca-se
o dever para com as suas ovelhas. A administração eclesiástica, quando nós falamos sobre isso no curso de bacharel, ela envolve a área financeira, ela envolve a administração do gabinete pastoral, aconselhamento pastoral, ela envolve reuniões, ela envolve organograma, envolve diversas coisas no sentido da igreja como empresa. Mas o que eu quero destacar na administração eclesiástica é a atribuição do pastor com as suas ovelhas. Em que sentido? Admoestar sã doutrina. Querido, o que é sã doutrina? É estudo da palavra de Deus. Quantas igrejas, meus queridos, têm acabado com os cultos de sã doutrina? Eu não estou falando de usos e costumes, não, querido. De você fechar a porta para bater no cristão e reunir, como nós reuníamos antigamente as assembleias, e tínhamos prazer de ver o sangue escorrendo na boca. Não. O que eu estou querendo falar é de estudo da palavra de Deus. Atualizar os nossos jovens, como nós fazemos aqui na igreja. Eu tenho prazer aqui na terça-feira, na igreja nossa, local, eu tenho prazer de deixar os irmãos perguntarem, levantar a mão e ter uma interatividade que nós temos na sala de escola bíblica dominical. Tem pastores que têm medo dos crentes perguntarem algo no culto de doutrina, porque eles não têm estudo, eles não estão embasados. Querido, a igreja tem que participar com você, e principalmente, não só o ato de trazer a palavra, mas você estar ao lado da sua ovelha, você viver com a sua ovelha, você respirar com a sua ovelha, porque quando a sua ovelha tiver um problema, quando o seu aluno tiver um problema, quando o seu membro tiver um problema, a primeira pessoa que ele vai procurar é você, porque ele enxerga em você a palavra de ordem vinda do próprio Adonai. Ok, meu querido? O tópico de número 2 diz ética ministerial. Nesse texto eu queria que você destacasse que o termo ética, ela é do grego que nós chamamos de ethos. Ethos significa modo de ser, caráter. Olha que interessante, comportamento. Modo de ser, caráter e comportamento. É o ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor modo de viver no cotidiano da sociedade. Entenda isso. Isso é ética. Ela diferencia-se do conceito que nós chamamos de moral. Por quê? Pois moral está fundamentada na obediência de normas, tabus, costumes, mandamentos culturais, hierárquicos, religiosos recebidos. Conceitos morais é aquele estatuto que você tem na igreja. Elias, eu devo obedecer os estatutos da igreja para não usar isso, não fazer aquilo. Amado, se é estatuto da igreja, você entrou para ela, você tem que obedecer, porque você está debaixo do estatuto. Você escolheu estar naquela igreja. Se a igreja fala para você não usar a Bíblia, você está lá dentro, você não pode usar, porque você está debaixo do estatuto. E você está debaixo de uma condenação divina porque você está desobedecendo. E se eu sou desobediente ao meu pastor, eu sou desobediente a Deus. Entenda isso. Logo, nós precisamos entender que a ética é o contrário. Por quê? Porque a ética ela busca fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano. É a reflexão sobre a ação humana que caracteriza a ética. Amado, quantos pastores não têm ética? Quantos pastores, por perseguição a outro ministério, eles tiram o conceito de ética? É mais importante o meu reino do que o reino de Deus. Queridos, quantos pastores, por falta de ética, e isso é interessante, eu vejo isso ao extremo, eles não recebem os outros cristãos da igreja, porque são de outras denominações, porque estão usando calça. Querido, a ética não tem o seu comportamento moral com a ética de outro pastor. Quantos pastores hoje não têm ética em cima do púlpito? Desabafam
os seus problemas. Microfone, querido, não é lugar para você desabafar os seus sentimentos, nem perseguir ninguém. O que nós temos que ter em mente, nós pastores, é que é uma falta de ética, e eu vou colocar num conceito mais atual para que você entenda, é uma tremenda falta de vergonha na cara quando nós pegamos o microfone para desabafar aquilo que nós sentimos. Deus te deu uma posição de líder e principalmente de pastor, de diácono, de presbítero e de professor, não é para você desabafar os seus sentimentos com ninguém, mas sim para você pregar o reino de Yeshua. E eu já li aqui no tópico passado que a cada um será cobrado segundo aquilo que ele está falando. Temos que ter uma extrema preocupação. Essa carga ela vai chegar. Nós vamos apanhar, nós pastores vamos apanhar, nós líderes vamos apanhar, mas é o que Paulo estava chamando a atenção de Timóteo. E isso cabe para a igreja na atualidade, meu querido. Então entenda, isso é parte do que nós estamos vivendo. Ainda nessa ética ministerial, eu quero destacar o texto de Filipenses, e eu queria que você destacasse aí, Filipenses, o capítulo 3, olha que interessante, o versículo de número, o capítulo 3, o versículo de número 17, 18, 19, olha o que ele diz, olha que o apóstolo guiado por Deus diz, sede também, olha Paulo falando, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós está dizendo quem? Pai, Filho e Espírito, nos discípulos, nos apóstolos, e ele continua, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, Paulo chega a implorar, a dizer, que são inimigos da cruz de Cristo. Oh, meu querido, se Paulo chorou, você imagina nós hoje da EBP em Foco, você imagina você, pastor, você imagina você, líder, você imagina você, professor. Se Paulo chorou, nós vamos ter que derramar lágrimas de sangue para conseguir colocar na cabeça do povo que a falta do decoro, a falta da ética, a falta do comportamento, ela gera heresia, meu querido. E Paulo prossegue dizendo, porque há muitos, querido, há muitos que estão se distanciando do Evangelho. Querido, nós precisamos entender que Paulo, ele nos mostra o quê? Ele nos mostra que nós somos diferentes e nós somos peregrinos neste mundo. Paulo está dizendo que nós somos peregrinos nesse mundo, logo devemos nos portar como cidadãos dos céus. E ser cidadãos dos céus é ser homens conduzidos pelo próprio Deus e não homens apegados a coisas efêmeras. Tudo que nós temos, se nós temos caneca, se nós temos um bom computador, se nós temos um bom tablet, um bom pocket, se nós temos uma boa Bíblia, se nós temos uma boa oratória, se nós temos uma boa retórica, se nós temos uma boa teologia, façamos tudo para a honra e para a glória de Adonai. Somente Ele, para Ele são todas as coisas. Os homens estão se apegando a esse sistema e Paulo estava querendo tirar Timóteo e Tito desse sistema. E nós vamos ver na lição número 2 que Paulo chama a atenção acerca da perseguição dos gnósticos, acerca daqueles que se desviaram da fé, acerca daqueles que apostataram, como Alexandre, o Latoeiro, como Emineu, e ele vai chamar a atenção mesmo. E eu sei que inúmeros pastores não querem assistir nossas aulas, porque dizem, um jovem está querendo chamar a atenção de um pastor. Amado, quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. E eu ainda vou ser mais profundo. Existem pastores que vão condenar essa revista. Sabe por quê? Porque ela vai tocar na ferida dos pastores na atualidade. Que você não seja um, meu querido, desses. Que você não seja um desses que não preza pela palavra de Deus. E eu termino na conclusão, diz, as cartas pastorais contém doutrinas e exortações quanto a assuntos práticos, mas também diretrizes gerais sobre liderança, designação de obreiros, suas qualificações, as responsabilidades espirituais e morais do ministério, do relacionamento com Deus,
com os líderes e das relações interpessoais. São riquíssimas fontes de ensino para a edificação das igrejas locais e nos tempos presentes. Grande abraço a você. Que essa lição seja um marco na história de todas as igrejas locais e principalmente do Brasil e fora do Brasil. Existem inúmeras pessoas que estudam conosco fora do Brasil. Meu querido, é um tempo de nós despertarmos para o Evangelho. É um tempo em que você, professor, tem a oportunidade de corrigir líderes que virão, que estão sentados na sua sala. Que Deus possa te abençoar e te dar graça nessas aulas. Paz seja com todos em nome de Jesus. Amém.